bicicletas elétricas, equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, ciclomotores, scooters, patinetes elétricos. Afinal, quem é quem nessa salada toda? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao canal Bisóia de Trânsito. Eu sou Marcelo Saturnino, especialista em trânsito e transporte e policial rodoviário federal por mais de 20 anos. E no vídeo de hoje vou passar detalhes bem práticos sobre esses meios de transporte, que tanto têm se popularizado nos últimos tempos, incluindo exemplos variados de veículos, requisitos para circulação, habilitação, capacete, placa, equipamentos obrigatórios e também as infrações mais comuns que são constatadas no dia a dia. Muito bem, nosso vídeo vai ser dividido em 4 fases, 4 partes. Falar de bicicleta elétrica, falar de equipamento de mobilidade individual autopropelido. Equipamento, isso aqui não é um ciclomotor, já vamos saber. Ciclomotor, propriamente dito, motoneta e motocicleta, tanto elétrica quanto a combustão. Primeiramente, bicicleta elétrica. Então, é um veículo de propulsão humana, tem 2 rodas, que se fosse 3 seria tricicleta, se fosse uma seria monocicleta, potência de até 1000 watts, antigamente era 350, lembram? Passou para 1000 com a resolução 996. Pedal assistido significa que o motor só vai entrar em funcionamento se eu pedalar, exceto no modo a pé, que algumas bicicletas têm, que é um botãozinho que eu aciono que ela vai começar a andar sozinha, sem pedalar, até 6 km por hora, que é a velocidade de uma caminhada rápida. Tem também a questão do acelerador, não pode ter acelerador, mas pode existir ali uma variação da potência da assistência. Então, algumas bicicletas não têm, mas outras têm nível 1, 2, 3, 4, 5, que é o nível de força que o motor vai fazer quando eu pedalo. Então, tem dia, de repente, que eu não preciso tanta força assim, eu posso colocar no nível 1 para pedalar no plano, ou pegar uma subida, aumento o nível de assistência, mas o fato é que quando eu paro de pedalar, o motor tem que desligar. Por isso que é um veículo de propulsão humana, depende do pedal. E a velocidade é até 32 km por hora. Coloquei um asterisco para lembrar o seguinte, era 25 antigamente, correto? Agora é 32. 32 para a bicicleta comum, pode ser 45 para a bicicleta de competição. Estando em competição ou transitando em rodovias, estradas ou vias arteriais. No restante das vias tem que obedecer o limite de velocidade. E tem também a questão do modo a pé de 6 km por hora, que eu já expliquei aqui. Regras. A regra de circulação da bicicleta elétrica é a mesma regra de circulação das bicicletas normais, conforme está escrito lá no CTB, ou venha a ser estabelecido em outra resolução do CONTRAN. Mas o órgão com circunscrição sobre a via pode determinar regras à parte, regras diferentes, outros limites, não tem problema. Equipamentos. Vai ter que ter lá, como a gente já conhece lá do CTB, artigo 105, inciso 6 CTB, já fala que a bicicleta comum tem que ter campainha ou buzina, sinalização noturna, dianteira, traseira nos pedais e espelho do lado esquerdo. E agora a 996 acrescenta para as bicicletas elétricas o indicador de velocidade e os pneus em bom estado de segurança. Por que a bicicleta tem que ter o espelho do lado esquerdo? Que ela vai andar no mesmo fluxo dos veículos, seguindo a mesma mão de direção. A bicicleta não anda na contramão, ela anda na mesma mão de direção. E aí, onde é que o fluxo de veículos vai passar então? À minha esquerda. Por isso que o espelho tem que ser ali. Perfeito? Se eu tiver que fazer um desvio rápido no obstáculo e invadir a faixa de rolamento dos veículos, eu tenho que olhar antes, sob risco de ser atropelado. Com relação ao indicador de velocidade, ao limitador, ele pode ser no próprio guidão da bicicleta, ou pode ser no smartphone. Tem vários apps que fazem esse papel. Então o smartphone vai fixo ali no veículo e vai servir também de indicador de velocidade para mim. Agora vamos falar um pouquinho do equipamento de mobilidade individual autopropelido, que nem sempre é individual. Então tá aí, ele pode ter uma ou mais rodas. No caso desse aqui da imagem tem 4 rodas. Pode ser com ou sem alto equilíbrio.
Aqui especificamente está falando do monociclo, tem uma roda só, se largar cai, se for autoequilibrado não cai. Como funciona? Bom, tem vários vídeos aí explicando na internet. Potência de até 1000 watts para o veículo normal, aliás, para o equipamento de mobilidade normal, e até 4000 watts para o monociclo autoequilibrado. Exige um pouco mais de potência para alimentar esse sistema do autoequilíbrio. Velocidade de até 32 km por hora. Era antigamente 20 o máximo. Agora a velocidade de fabricação, 32. Pode ser 6 também para áreas de pedestres. A gente já vai ver em seguida. Largura de até 70 centímetros. Então, a largura aqui. E o entre-eixos de até 1,30 m. Estando dentro dessas dimensões, ele é um equipamento de mobilidade individual autopropelido. Tem outros exemplos. Cadeira de rodas elétrica. Também é um dos exemplos originais desse tipo de equipamento. Temos o Segway, que surgiu logo depois. O Hoverboard, só para citar os mais comuns. É igual ao Segway, só que não tem aquela barra central. O monociclo, que é mais novo ainda, tem o normal e o autoequilibrado. O normal até 1000 watts, o autoequilibrado até 4000 watts. O patinete, bastante clássico também, das cidades. E o veículo em questão, que não tem nome, mas poderia se chamar de ciclomotorzinho ou então patinete com assento. Ele, na verdade, ele é meio termo entre a bicicleta e o ciclomotor. Por que eu falo isso? Porque o motor dele tem até 1000 watts, a largura dele, do guidão até a outra ponta do guidão ou do manete, 70 centímetros. Nesse caso, não se consideram os espelhos, ok? Resolução 882 do CONTRAN, dimensões dos veículos. Espelho não é considerado na medição da largura. E aqui, eixo dianteiro, eixo traseiro, no meio, distância de até 130 centímetros. Se isso for obedecido, ele não é um ciclomotor. Ele ainda é um equipamento de mobilidade. Vamos lá, regras. É permitido o transporte de um passageiro, não é o caso aqui, certo? Nos equipamentos de mobilidade que se assemelham à bicicleta, só que com um acelerador. Então, por isso que eu falo que é um meio termo. Ele parece um ciclomotor, mas ele está assemelhado a uma bicicleta com um acelerador, não é pedal assistido. A circulação também do equipamento de mobilidade deve seguir a mesma coisa que prevê o CTB. Inclusive, bicicleta não pode andar na calçada. Perfeito? E o órgão pode estabelecer outros critérios também, sem problema nenhum. Tanto para bicicleta, quanto para ciclomotor, quanto para equipamento de mobilidade. Em locais com pedestres, velocidade máxima 6 km por hora. Em ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota, aí o limite estabelecido pelo município, pelo órgão com circunscrição sobre aquela via, que normalmente é o município. E, ao contrário da norma antiga, que não falava nada, aqui diz que o equipamento de mobilidade pode circular em vias fora as ciclovias e ciclofaixas, mas desde que a velocidade máxima seja de até 40 km por hora. Então, esse equipamento pode ir até 32 numa via que permite até 40. Não pode ser numa via de 50, de 60 ou de 80, até porque é um veículo que não é apropriado para ficar andando no meio dos carros. Concorda? Sinalização, equipamentos. Então vai ter que ter um indicador de velocidade, mesma coisa que a bicicleta elétrica, campainha, sinalização. Só não precisa do espelho ou dos espelhos. Agora, ciclomotor. É um veículo de 2 ou 3 rodas, potência de até 4000 watts. Só por curiosidade, 4000 watts equivale a mais ou menos a 5,4 cavalos, vapor. Então, a cada 735 watts, ou arredondando 750 watts, equivale a um CV, a um cavalo vapor. Cilindrada de até 50 centímetros cúbicos, no caso do motor a combustão. Então, cilindrada não é potência, ok? Cilindrada é o deslocamento cúbico do cilindro ali, do pistão dentro do cilindro do motor. É o volume que tem ali dentro para ocorrer a explosão do motor. Não é potência.
velocidade de até 50 km por hora de fabricação e bicicleta motorizada com motor colocado posteriormente, que é muito comum hoje em dia, também é considerado como sendo um ciclomotor. Perfeito? Regras. Aqui temos mais regras do que o equipamento de mobilidade. Então, luz acesa durante o dia, para ciclomotor, motocicleta e motoneta. Uso do capacete. Então, propositalmente colocou essa imagem aqui. Não é um capacete válido. Capacete coquinho não pode. Então, é a mesma coisa que estar sem capacete. E aqui nem se fala do celular. Está com o celular na mão, está infringindo a segunda regra aqui do artigo 54, que é conduzir com ambas as mãos ali no guidão. E vestuário ainda não tem regulamentação. Outra questão, o ciclomotor tem que, quando tiver numa rua, uma rua tem duas faixas de rolamento, por exemplo. A pista tem duas faixas, uma vai e uma vem. Então, se tiver uma faixa só, eu vou andar na borda da faixa, na borda do lado direito. Se tiver mais faixas, como essa aqui, tem uma, duas, três, quatro no mesmo sentido, eu vou ter que andar lá na última, na mais próxima à calçada. Se for uma via exclusiva de ônibus, então vou ter que andar aqui. Não desse jeito aqui. Fora o capacete e outras coisas mais, né? Mas tudo bem. E se for via de trânsito rápido, ou calçada, como eu já tinha falado, não pode andar. Então, se isso aqui for uma via de trânsito rápido, não pode ter a presença de ciclomotores. Mesma coisa acontece na rodovia. Então, sobre a pista de rolamento de rodovia, não pode andar. Pode andar no acostamento. Não existe essa regra aqui no 57, mas lendo lá o 244, parágrafo 2º do CTB, eu vou entender que essa proibição existe. Ah, mas se a rodovia não tiver acostamento, aí não pode andar. Simples assim. E, mesmo assim, como eu já falei, o órgão com circunscrição sobre a via pode estabelecer regras diferentes, tanto na área urbana quanto na área rural. Aqui uma coisa muito complicada, que é a questão da habilitação. Então, muitos jovens circulando com um ciclomotor. Claro que aqui não dá para definir se é um ciclomotor ou não, porque eu teria que ver a potência do motor, que pode ser um equipamento de mobilidade individual, mas muitos ciclomotores maiores que esse aqui são conduzidos por menores de idade. Isso é um problema sério, ainda mais que ele está aqui dentro de uma ciclovia. Tá certo que a pessoa aqui também está errada, né? Porque ciclovia não é local para correr, mas também não é local para circular um ciclomotor que atinge velocidades maiores. No caso do ciclomotor, eu posso conduzir com a CC, que é um tipo de habilitação, segundo o CTB, ou posso conduzir com categoria A, se negar de categoria A. Equipamentos. Os equipamentos ciclomotor são muito semelhantes aos equipamentos das motocicletas e constam lá na resolução do CONTRAN, que é a 993 de 2023. Então vai ter lá espelho, as luzes, escapamento quando for motor a combustão, freios, pneus em condições, praticamente tudo que a moto precisa. Quem tiver curiosidade pode ir na resolução. Licenciamento, essa é uma parte que pega bastante. Então, um ciclomotor, nessa imagem a gente tem um, tem que ser registrado, licenciado todos os anos, tem que ter, portanto, a placa. Aqui tem a placa, eu borrei ela de propósito para não dar para ler. Então, precisa. Mas aqui tem um porém, que muita gente acaba se confundindo. A norma nova, a resolução 996, estabeleceu um prazo para regularização, mas só para parte dos ciclomotores. Então ficou assim, tem os ciclomotores novos e os antigos. Os novos são aqueles fabricados ou importados a partir de 3 de julho de 2023. Para esse está valendo a regra normal. Se tiver algum andando aí sem a placa, sem o registro, está errado, está sujeito a autuação e remoção para o depósito. Mas tem os antigos, que foram produzidos ou importados até o dia 2 de julho de 2023. Muitos desses têm placa já, tem registro normal. Mas, como muitas vezes eles vinham como brinquedo, ou como outra coisa que não fosse um veículo, nem chassi tinham nem nada, eles ficaram meio que no limbo, o pessoal mal informado, muitos vendedores vendendo como se fosse um veículo que realmente não precisava
de registro, acabou ficando assim. Então, o que a norma diz? Se tu tens um veículo desse aí, tem até o final de 2025 para regularizar. Ou seja, em 2026 vai valer a regra do licenciamento, do registro de licenciamento da placa. Aqui tem um pouco de confusão também, porque a norma não deixa claro se eles podem circular nesse momento ou não. Mas, pela leitura que eu faço, sim. Eles podem continuar circulando normal até o final de 2025 e em 2026 tem que estar tudo ok. Então tem que correr atrás até lá. E por fim, motoneta ou motocicleta. Tanto a combustão quanto elétrico. Assim como o ciclomotor é a moto e a motoneta também. Então só alguns dados básicos, 2 rodas, porque se fosse 3 seria triciclo, e 2 rodas, motociclo ou motocicleta, ou motoneta. Diferença de motoneta que eu ando sentado, com os joelhos juntos, e a motocicleta eu ando montado, ou seja, com os joelhos separados. Potência maior do que 4.000 watts, cilindrada maior que 50 centímetros cúbicos, no caso de motocicleta. Essa aqui é uma Yamaha 150, se eu não me engano. Tem a CG 125, tem a CB 400, para quem é das antigas aí, 400 centímetros cúbicos. É o volume que tem dentro do motor, a soma dos cilindros. No caso aqui de uma moto como essa, é um cilindro apenas, ele vai ter 150 centímetros cúbicos. Velocidade maior que 50 km por hora, com ou sem carro lateral. O carro lateral é o sidecar. Então, exemplo de motoneta elétrica, aqui da marca Volts, bastante conhecida, são veículos que têm potência acima de 4.000 watts. Então, verdadeiras motos aí andam muito bem. Harley Davidson também apresentou um conceito aqui de moto elétrica e tem vários fabricantes mundiais pensando já nessa questão da fabricação de motos elétricas, já fabricando ou pensando seriamente em fabricar. E por fim, um pequeno resumo de tudo que a gente falou para aqueles que não tiveram paciência de olhar todo o vídeo. Vamos lá. Bicicleta elétrica. Até 1.000 watts o motor, era 350. Até 32 km por hora, era 25 na resolução passada. E esse 32 pode ser 6 no modo a pé. Quando aciona o modo a pé, eu não preciso pedalar. Ela vira como se fosse um equipamento de mobilidade individual, autopropelido. E 45 km por hora nas bicicletas de competição, estando em competição ou rodando em vias arteriais, rodovias ou estradas. Obviamente que no acostamento. Já vou explicar isso em outro vídeo, inclusive, porque a polêmica é muito grande. Sem acelerador, ou seja, o motor funciona somente no modo de assistência do pedal assistido. Pedalei, o motor funciona. Parei de pedalar, o motor desliga e a bicicleta vai perdendo velocidade, exceto se ela estiver numa descida, é claro. Não precisa de documento, registro, CRLV, nem habilitação, seja ACC ou categoria A, e não precisa de capacete. A norma mais antiga, das primeiras normas que falava sobre bicicleta elétrica, falava em capacete ciclístico. Eu, sinceramente, recomendo usar. Equipamento de mobilidade individual autopropelido. Até 1.000 watts, não tinha potência definida antes. Até 32 km por hora de velocidade, era 20, agora é 32. Vai ter acelerador, tem que ter variação manual de potência, não tem como, porque não tem pedal, certo? Não precisa de CRLV, ou seja, de registro, emplacamento e licenciamento anual. Não precisa de habilitação, seja ACC, seja a CNH categoria A. E não precisa de capacete. Então está se tornando bastante popular por conta disso. No degrau de cima, ciclomotor. Aí sim o motor até 4.000 watts. 4.000 watts é bastante. A maioria a gente vai encontrar ali nos 1.500, 2.000, 3.000 watts. É um veículo que anda muito bem. Ou ele pode ser também com motor a combustão até 50 cc. Cc é cilindradas, é a abreviação. Ou 50 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa. Velocidade de fabricação de até 50 km por hora. Tem que estar indicado ali no velocímetro, que o ciclomotor tem que ter velocímetro, certo? Tem acelerador, ou variação de potência de alguma forma, e precisa de documentos, ou seja, registro no Detran, placa, e todo ano tem que licenciar. Além disso, a habilitação
Pode ser ACC, a autorização para conduzir ciclomotor, ou pode ser CNH categoria A. E o capacete normal de motocicleta. Porque experimenta cair a 50 km por hora para ver o que acontece. Não é muito agradável. Motoneta ou motocicleta. Aí daí para cima. Acima de 4.000 watts ou mais do que 50 cilindradas. Acima de 50 km por hora de velocidade final pelo fabricante. Tem acelerador e tem também registro, licenciamento, placa, CNH. Agora não pode ser ACC, tem que ser CNH categoria A. E capacete. Voltando aqui um pouquinho no equipamento de mobilidade versus ciclomotor, a maior diferença, além da potência 1.000 watts para 4.000 watts, velocidade 32 para 50, está nas dimensões. Então, a dimensão aqui é a largura, 70 centímetros, a gente já tinha falado lá no meio do vídeo, e o entre-eixos. Talvez seja o dado mais importante para definir o que é um ciclomotor, o que é um equipamento de mobilidade. Então, vou medir aqui do centro da última roda até aqui na frente, logicamente na posição normal, retinho. Se der até 1,30 m ou 130 centímetros, tiver até 1.000 watts e velocidade declarada de fábrica até 32 km por hora, então é um equipamento de mobilidade. Ah, mas se for 1.500 watts, o que pode acontecer? Se for 1.500, é um ciclomotor. Se a velocidade for até 50, é ciclomotor. Se der 1,35 m aqui, é ciclomotor. Então, em qualquer uma dessas classificações, se um dos limites de velocidade, de potência for ultrapassado, ele sobe para o degrau de cima, para a próxima classificação. Então, a bicicleta elétrica que consegue andar sem pedalar a 20 km por hora, 15 km por hora, no plano, alguma coisa está errada. Não é mais uma bicicleta elétrica. Já é um equipamento de mobilidade. E se ela conseguir, sem pedalar, andar a 40 km por hora no plano, já nem é mais equipamento, já passa a ser um ciclomotor. Entenderam como funciona a classificação? Cada um dos limites que for ultrapassado leva o veículo para o degrau posterior. Ok? Qualquer um deles. Achou o conteúdo do vídeo útil? Então, se puder, compartilha com teus conhecidos. Já te inscreve no canal, caso ainda não tenha feito isso. E se ficar alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu respondo assim que puder. Até a próxima!